Quatro vozes no ar, Beto acelera devagar. Então traz o fervor e Gabi vem pra arrasar. Rafa também tá na roda, com o seu jeito de guiar. No ponto tudo e mais um cast, a velocidade é nosso leste. Pode tudo e mais um cast, acelera sem parar. Kart na veia, velocidade, vamos juntos comentar. O Beto é o lento, mas a risada é de arrasar. No nosso podcast, Boa tarde, espectadores. Pode tudo mais um cast, voltando aqui com mais um short. Que não é tão short, porque estamos ali entre 10 e 20 minutos. A gente ainda não acertou o nome, né? É isso aí, Rafa. A gente ainda não sabe se é um short, se é um episódio, um mini episódio. É, talvez. Um mini episódio. Para falar novamente sobre psicologia do esporte, saúde mental dentro das competições. E hoje, mais uma vez, né? Voltando, estamos aqui com o Anderson. Mas vocês já sabem que ele virou o protagonista dessa série de psicologia do esporte e saúde mental. Então, possivelmente, sempre estará o Anderson aqui conosco. O Rafa ali nos bastidores, muito mais participativo, que me deixa muito feliz, Rafael. Hoje eu vou falar 3 frases a mais. Aí, estrelinha dourada para você. Começar a aparecer o rosto é isso dele, aí, né? A câmera. Eu vou comprar uma câmera de presente pro Rafael para colocar ali para ele. E vamos trazer um tema aí também que acho que chama bastante atenção. E eu acredito que acontece com muito mais frequência sobre a pressão, que foi o nosso primeiro episódio. A gente vai falar sobre gerenciamento Do erro. durante a competição. Nada mais é do que errei. Preciso voltar pro foco. Preciso concentrar de novo. E eu tenho 10 segundos para fazer isso. O que eu faço? E aí, Anderson? Pois é, né? O que o atleta, o que o piloto faz a hora que deu aquela rodada, depois do amiguinho explodir ele no coqueiro? E ele precisa, Rafa girar o kart, depois do Rafa rodar o amiguinho, exatamente. Só porque entortou? Gente, tá bom, vamos contar. O Rafael ontem, Rafa. Ontem, mais precisamente. O Rafael se desconcentrou por 1 milésimo de segundo, uma piscada, e acabou com o chassi de F4. Não acabou com o chassi. A gente não sabe ainda, né? Eu estraguei algumas peças que eu vou descobrir. Mas assim, manga, barra de direção. Inclusive, ele quis segurar o corpo com o volante, né, o Rafa? E foi aquele milésimo de segundo de atenção. E aí é um problema, né? Porque também não pode falar nada pra gente que a gente já tá soltando no ar aqui. Exatamente, Rafa. Estamos te entregando. Mas, brincadeiras à parte, isso foi só pra contar sobre o acidente do Rafael. Porque o Rafa não erra. Né? O Rafa não erra, então, como ele errou, a gente usou ele como... Não, pior que eu erro. O problema é errar com o kart dos outros, cara. Exatamente. Mas... Voltando assim no contexto que eu acho que é o mais normal do nosso, a gente tá lá na pista, você esteve na pista, né? A gente andou junto. Errou. Exatamente isso. Ele foi andar no melhor dia na granja, chovendo. Ele entrou no kart e começou a chover. Essas coisas que só acontecem na granja, né? Exatamente. Rodei. Preciso voltar. Perdi um monte de posição, mas eu preciso focar para tentar recuperar essa posição e o pódio. O que eu faço? Pois é, né? O erro, na verdade, ele é inevitável, né, Gabi? Então, a gente tá aí brincando com a situação do Rafa, mas ele é inevitável e assim, as chances de acontecer o erro são muito grandes, né? Tudo pode acontecer e pode advir do próprio piloto, do próprio atleta, né? Então, com relação a isso, o problema não tá no erro. O problema está em continuar com a cabeça no erro que aconteceu, nesse erro anterior. Porque você errou, mas você voltou para a prova, você voltou para a corrida, precisa voltar. A cabeça, a concentração, você precisa voltar também por inteiro, não só botar o carro de volta na pista, né? Então, mas logo quando acontece o erro, já vem o baque, né? Frustração, você já fica bravo, com raiva, enfim,
triste, puto da vida, né? Você não passou por isso, mas nós passamos, né, Rafa? Tem piloto que erra, que às vezes ele perdeu, assim, num grid de 30 pilotos, ele estava em segundo, ele caiu para sétimo, o que não é muita coisa. E o cara, às vezes, desiste da prova. Sim. Entra pro box, recolhe e acabou para ele. Mas sabe que tem uma coisa? Quando você erra numa corrida, vamos falar renta ou campeonato qualquer. Quando você erra e você tá em 10º lugar, eu tô falando pra mim, tá? Nós, meros mortais. Você erra e tá em 10º lugar, dane-se. Entendeu? O pior é quando você, que já aconteceu comigo, sei lá, eu tô empurrando o segundo, andando junto com o segundo, e eu erro atrás do cara, por exemplo. Já aconteceu uma vez isso comigo. Tá. Então eu tava em terceiro, a gente tava, entre os 3 primeiros. Então eu entrei numa curva um pouco mais, rodei. E aí você cai lá pra 10º, cara. Esse tipo de erro me pega. Tá. Esse faz você ter vontade de recolher pro box, Rafa? Não digo de recolher, mas, tipo... Não chega nesse ponto. O tesão da corrida acabou, entendeu? Pois é. Então, mas você perde o tesão da corrida e você não recolhe pro box. Mas a gente Eu conhece não recolho, piloto não. que recolhe. Assim, às vezes o cara tem... É uma prova de 25 voltas, o cara tá na 6ª, na 7ª volta, aconteceu isso, ele Eu só não recolhe. recolho porque, pra mim, como eu não vou 10 vezes andar no mês... Né? Então, Como você tipo, já pagou, já na verdade, paguei, tô e é lá. caro. E eu vou usar aquele resto da corrida pra treinar. Porque a corrida em si já acabou. Então eu acabo usando, mas assim, terminou a corrida, entra no box, eu não quero nem sair do kart, né? Você fica mais uns 10 minutos sentado lá, você fala, nossa, que merda, né? Gente, a gente precisa muito de uma câmera no Rafael, né? Precisa. Pra pegar. Precisa, porque ele tá fazendo umas caretas aqui. Que eu tô diz lembrando tudo de sobre ontem. o assunto e sobre a sensação do piloto que passa por isso. Mas e aí, Anderson? O que fazer nesse momento? Pois é, né? E aí o Rafa também falou uma questão importante, né? E você também falou, né, Gabi? O piloto já volta pro box, ele desiste. E isso é uma desistência, de fato, né? A questão em si é você dar continuidade independentemente das adversidades. Então, por exemplo, até quando o Rafa cita, né? Pô, a prova acabou pra mim. Não, a prova não acabou. Por que acabou? Você já começa a dirigir ou a pilotar derrotado. Ou seja, as chances de você conseguir fazer uma puta prova ainda existem, só que você se entrega antes do término. Então, de novo, às vezes a gente fica tão preso no erro, isso costuma acontecer com outro esporte bastante conhecido que é o tênis, né? O atleta, ele erra, ele fica pensando no erro, enquanto o jogo, ou no caso a corrida está acontecendo, ele ainda está com o pensamento no erro. E qual que é a chance desse um erro virar 2 erros, 3 erros, 4 erros? Já perdeu toda a concentração? Entendeu? Então aí o que a gente faz? Como que a gente trabalha isso com o atleta, com o piloto, qual modalidade for? A gente precisa criar algumas estruturas, por exemplo, de reset mental, aonde ele volta o mais rápido possível. Ou seja, Rafa, seria lindo ter um botãozinho. Nossa, Resetou, tô de volta. não aconteceu nada, fica tranquilo. volta Fica pra corrida. tranquilo. Ensina a gente como que faz esse reset, por favor. pois é, vocês aí estão falando, querendo ou não, é uma autofala positiva. Tipo, não aconteceu nada, vamos voltar. E realmente não aconteceu nada, dadas as circunstâncias que poderia ser pior, talvez, né? Então, esse reset mental mesmo é de voltar para a corrida o mais rápido possível. Então, a gente presenciou no final de semana, né, Gabi? Uma falha ali que fez o piloto perder mais colocações. Verdade. Né? Só que ele voltou para a pista, ele conseguiu recuperar boas colocações, né? Não aquilo que gostaria, mas voltou. Demorou um pouquinho, mas voltou. A gente percebeu, né? A gente conseguiu de fora perceber. Sim. E a hora que ele voltou, ele voltou. Ele voltou mesmo, voltou bem Eu acho que ele forte. voltou até melhor. mais focado do que no começo da Exato. coisa. Para vocês entenderem, nós acompanhamos um piloto no final de semana, um piloto profissional no final de semana num campeonato. E aí aconteceu essa cena que o Anderson tá comentando, e o Anderson o Anderson é o psicólogo esportivo desse piloto, ele faz o acompanhamento desse piloto, e realmente ele vinha bem na corrida, aconteceu ali uma determinada situação, Exato. ele precisou resetar, e quando ele voltou parece voltou, que com mais vontade, e recuperou, né? Recuperou. Né? Foi bem assim. E aí a gente, por exemplo, no caso ali, o que tem que ser valorizado? A atitude. Tipo, voltou. Não ganhou. Não ganhou.
Mas, assim, a atitude foi uma atitude de campeão, uma atitude de alguém que quer muito, né? Eu vou chegar, sei lá, eu rodei, perdi posições, mas eu vou tentar pelo menos ganhar uma antes dessa corrida acabar. Então, você volta, às vezes, que nem você falou, Gabi, às vezes você vira essa chave e volta com muito mais, vamos dizer assim, né? Sangue nos olhos. Gana, muito né? mais. Você quer vencer. Às vezes até a própria raiva que ele sentiu nisso, não posso dizer que foi esse o caso, mas a própria raiva pode ser um combustível extremamente importante para tentar corrigir o erro, né? E os erros fazem parte da performance. A Fazem raiva, parte. se ela é bem dosada, ela vem a nosso favor, né? Total. Né? Ela vem a nosso favor. E a gente tem uma questão também nesse sentido o que entra um pouco nesse reset mental, acho que é a reestruturação do pensamento. Então, por exemplo, a prova acabou para mim, estraguei tudo. Tipo, não, calma, né? O que eu ainda posso fazer? Olha só que mudança de pensamento. Então, a prova Você acabou sai para de mim. um polo negativo para um O que polo eu ainda posso extremamente fazer? positivo. Talvez possa estar isso que aconteceu no final de semana. Já foi, já deu ruim. Mas o que eu ainda posso fazer aqui? Tem corrida? Vambora? Então, muda completamente, né, a corrida através disso. Então, o maior problema é ficar nos erros, porque você vai cometer mais erros. Você vai ficar ansioso porque você errou, e a ansiedade vai fazer você errar de novo, porque o que a ansiedade vai impulsionar? Eu preciso melhorar, eu preciso acertar. Tipo o ponto no tênis, eu preciso acertar o próximo ponto. Só que você está vinculado a uma ansiedade de que eu preciso acertar. Você falou isso no nosso primeiro episódio. Sim. Precisar é diferente de querer. Exatamente. Eu quero ultrapassar. Até comentando, né? Que na minha cabeça, isso não entra quando os pilotos fazem isso. Tá? E aí, de novo, o Rafa, como piloto, pode afirmar ou negar. A gente vê muita gente que sofre um acidente, ou causa um acidente, ou se envolve num acidente, que está ali na ponta do grid, cai e o cara desiste, o cara acabou a corrida. Você vê que até a postura física do cara no kart muda, e para ele, assim, desculpa, mas eu vou falar português que a galera fala: caguei, não quero mais. Se o cara não recolhe pro box, ele no mínimo faz uma corrida pífia ali, assim, sem brilho nenhum. Por outro lado, a gente vê pilotos que vão lá, fazem uma tomada de tempo mequetrefe, no sentido de, às vezes, o kart não acendeu porque são só 5 minutos ali, não depende só do piloto, né? Sim. Tem kart que demora para acender um pouco mais, tem kart que demora para esquentar um pouco mais o pneu. E a tomada de tempo é 5 minutos. Então, às vezes, o cara não conseguiu fazer uma tomada de tempo boa, e do grid de 30, ele vai largar em 25º. E esse mesmo cara chega em terceiro, em segundo. Ou seja, entre aspas, é a mesma situação de você estar no lado traseiro do grid e conseguir alavancar, escalar. Então, assim, essa transformação, esse reset, ele acaba sendo, acho que, muito mais importante do que o cara que largou lá atrás e veio porque o cara largou lá de trás. Mas a situação, se a gente for ver, é a mesma. É um cara que caiu, que não começou bem a prova, ou que caiu a posição por conta do incidente, mas ele tem a chance de recuperar ainda. Exato, né? E não é porque na tomada de tempo você vai largar lá atrás. Eu já vi, a gente tá cansado de ver esse tipo de situação, né, Gabi? Então, assim, a ideia é o quê? A tomada de tempo já foi. Não tem como você voltar atrás. Então, a gente tem que trabalhar com esse atleta, com esse piloto, uma maneira que ele volte para o presente. Esquece o passado, já foi. Você vai largar em 25º de 30. Para de ruminar. Já era, acabou. É uma nova prova que vai começar. Nós temos, por exemplo, vou dar outro exemplo de outro esporte, golfe. Tem competições de golfe que duram 3 dias seguidos. E o que a gente trabalha? Né? Pois é. A gente falando de 24 horas de kart, hein, Rafa? Achando 3 dias de competição. 3 dias. Normalmente tem competições que começam sexta e terminam no domingo, final do dia. E só termina porque acabou do final de semana, no mínimo, mais né? Mais ou menos isso, né? Então, assim, os atletas do golfe, eles rodam o campo 3 vezes, né? 18 buracos, 4 horas de jogo por dia, 4 a 5 horas. Meu Deus. Então, assim, o que a gente pensa? Se ele vai no primeiro dia mal,
A gente ainda tem 2 dias para recuperar. Só que não adianta ele ficar preso no primeiro dia que foi mal. A gente precisa voltar para o segundo dia como se fosse uma nova competição, mesmo na tabela já tendo as pontuações. E assim para o terceiro. Tem atletas que viram o jogo no último dia. A gente vê isso bastante aí, minha irmã, né? Eu acompanho a minha irmã joga vôlei, a gente vê isso muito no vôlei. Às vezes o time não tá rendendo, o técnico pede o tempo, naqueles 15 segundos ele faz esse reset da forma dele, o time volta, às vezes vira o jogo e ganha os próximos 2. Eu já assisti jogo delas, assim, jogando, de perder o primeiro set... só teve o tempo da troca da quadra, começou o segundo set não tão bem, o técnico levantou a mão, eu não sei quanto tempo ele tem, mas acho que deve ser ali 1 minuto, não é técnico, muito né? tempo, é o tempo técnico. Cara, elas voltaram pra quadra e arrebentaram as adversárias, ganharam o segundo e o terceiro set foi de lavada, assim, então... Foi um reset que o cara fez ali em 1 minuto. O cara foi muito rápido. E aí você pega uma situação como essa, também, Gabi, trazendo de novo da tomada de tempo, mas a corrida, né? Momento presente. Se for bem trabalhado, a gente pode fazer daquele momento um grande desafio para o piloto. Né? Então, do tipo, pô, vou largar lá atrás. Meu, olha que desafio que você tem. E não sendo negativo, né? Como às vezes a equipe vai chegar nesse cara e falar, puta, a gente vai largar mal. Peraí. Às vezes, no particular, você conversa com um atleta e fala, meu, olha que oportunidade que você tem de fazer um negócio grande hoje. Se você é bom, se você reconhece suas habilidades, de repente, você não precisa ganhar. Melhor do que largar na frente, já está na frente, é largar lá de trás e chegar na frente. Né? Concordo. Aquela vibe de superação, aquele negócio de, tipo, correr de corpo e alma mesmo, enfim. Então, assim, você pode construir provas, desafios, metas, corridas dentro da própria corrida, né, para o atleta. Porque eu vejo que o piloto que ele se recupera mais rápido, ele tende a ter uma vida mais longa no esporte. Isso é um fato. Não desiste fácil. É isso aí, então, galera. Episódio de hoje. Rodou, bateu. O amiguinho Rafael te explodiu no coqueiro e te tirou da prova. 10 segundos, reseta e fala assim, eu vou buscar aquela posição. E não é o eu preciso, é eu quero buscar aquela posição. Eu vou atrás daquela posição. É isso aí, mais um podcast meio short, meio mini, meio podcast. Novamente, mandem os temas pra gente. Eu abri uma caixinha de pergunta e eu já estou recebendo temas pra gente conversar. Exatamente. Tá? Nada Dúvidas? melhor do que sentir a dor do público. Dor do público. Chamem a gente, espero que vocês estejam gostando e até o próximo, galera. Beijo. Valeu. Quatro vozes no ar, Beto acelera devagar. Então traz o fervor e Gabi vem pra arrasar. Rafa também tá na roda, com o seu jeito de guiar. No ponto tudo e mais um cast, a velocidade é nosso leste. Pode tudo e mais um cast.